Vamos dar continuidade, então, ao oitavo encontro hispano-americano de naturopatia. É uma felicidade imensa estar aqui, fazendo parte desse grupo de profissionais tão seleto, nesse momento de integração, de tanta troca e de tanto conhecimento. Então, vamos lá, dando continuidade, vou compartilhar aqui a tela para falarmos aqui. Muito bem. Aqui, só aumentando aqui minha tela para que vocês possam visualizar melhor o material. Aqui. Isso, assim. Então, opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu vou abordar hoje a psique. Então, abordando a psique, esse é o tema da minha palestra, através da naturopatia, aprofundando os padrões espirituais. Quero me apresentar um pouquinho para vocês. Então, me chamo Rejane Costa, não é? E deixa eu subir aqui porque pode estar atrapalhando essa imagem aqui, pode estar atrapalhando vocês. Aqui, tá. Então, me chamo Rejane Acosta, estou agora casada, sou casada, mãe de dois filhos, apaixonada por aprender e sou apaixonada pelo trabalho com espiritualidade. Dedico hoje em dia meu tempo para a busca de conhecimento e também no trabalho com a terapia reencarnacionista, através do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, do qual eu sou idealizadora, fundadora e CEO deste instituto. Minha formação acadêmica é como professora, pedagoga, psicopedagoga, tenho muitas outras formações na área das terapias também, e atuei por 32 anos em escolas de periferia com famílias de vulnerabilidade social em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Então, como terapeuta há mais de 25 anos, quase 30 anos como terapeuta, sou escritora e tenho um propósito muito forte dentro de mim, que pulsa muito forte, que é expandir o trabalho da naturopatia através da terapia reencarnacionista. Nós sabemos que tem muitos caminhos, a naturopatia é vasta e tem muito a contribuir com todos. E a minha forma de expandir a naturopatia é através do trabalho com a terapia reencarnacionista. Então, deixa eu falar aqui um pouquinho mais. Vamos começando então vendo o que é a psique, né? O que é a psique, abordando a psique através da naturopatia. Mas do que a gente fala, o que a gente considera como psique? Eu trouxe aqui, para nós iniciarmos a conversa, algumas referências, claro, não é? As principais referências aqui que a gente conhece, então, Sigmund Freud, que para ele a psique refere-se a um aparelho, né? É um aparelho psíquico que é dividido em id, ego e superego. E aqui eu acho interessante a gente ver como ele classifica, porque depois a gente vai ver de uma outra referência e depois da espiritualidade da terapia reencarnacionista. Então, o id são os desejos primitivos, o ego é o mediador disso e o superego é aquele que traz os valores morais. Olha, isso não pode, né? Isso pode, isso não pode. Então, essa é a forma como Freud apresenta a psique. Já Jung, não é, que é o seu discípulo, digamos assim, dissidente, não é, desse trabalho de Freud, apresenta a psique como a totalidade dos processos psíquicos. Vejam bem, a totalidade de tudo que acontece como um processo psíquico e que é um sistema autorregulador e busca o equilíbrio e o desenvolvimento individual. Então, Jung aborda a psique como consciente e inconsciente, e nesse inconsciente ele aborda que é o inconsciente individual, mas também o coletivo. E aí, quando eu estava montando e pensando, eu observava o quanto a espiritualidade traz a junção de tudo isso e o quanto a terapia reencarnacionista trabalha com esta psique de uma forma mais ampla, mais simples, eu diria, e muito profunda. Então vamos lá. E como é para a terapia reencarnacionista, então? O que ela traz sobre psique?
O que que a espiritualidade nos traz através da terapia reencarnacionista sobre a psique, a importância e o trabalho que precisa ser realizado com essa psique, não é? Então, para a terapia reencarnacionista, a psique é a parte pensante do espírito. Obviamente, considera que somos espíritos em processo evolutivo. Então, a psique é a parte pensante do espírito e que costuma ser altamente influenciada pelo ego. Vamos começar entendendo assim, ó, a origem, não é, dessa palavra. E aí eu trouxe assim, desde a mais antiga até as mais recentes, então psique como um sopro, como uma respiração ou vida, como alma, mais recentemente como espírito, como mente, não é? Então a terapia reencarnacionista trabalha exatamente com a psique, a alma, o espírito, não é? A mente e é influenciada diretamente pelo ego. Então, para a terapia reencarnacionista, o ego é uma parte, e isso é importante que a gente compreenda para entender o processo naturopata. Como é que ocorre dentro da terapia reencarnacionista esse processo naturopata? Então, o ego é a parte integrante do ser, deste espírito. Porém, quando nós chegamos aqui nessa encarnação, o que que ocorre? Quando criança, por exemplo, vocês já viram a criança quando ela tem um desejo, ela não tem vergonha, ela expressa essa vontade, não é? Ah, eu quero a tua bolsa. Ah, eu quero sorvete. Mãe, olha ali o que aquele homem está comendo, eu quero aquilo. Então, o ego, para a terapia reencarnacionista, é a expressão mais fiel dos nossos desejos mais primitivos. Então, à medida em que nós vamos evoluindo e crescendo, esse ego precisa ir se polindo. Inicialmente, enquanto criança, ele expressa puramente os nossos desejos mais profundos, ou seja, as características da nossa personalidade, aquelas características que nós trazemos desde muito tempo, desde muitas encarnações. Então, na terapia reencarnacionista, a estrutura principal é o espírito. E o ego é parte do espírito e que representa, como diz aqui, com maior fidelidade os traços de personalidade inerentes ao espírito, ou seja, aqueles traços que nós trazemos. Muitas vezes nós encontramos crianças com crianças que são, às vezes, umas muito egoístas. Aliás, essa é uma característica, justamente pelo ego ser muito fiel, não é? Ser muito espontâneo enquanto criança, o egoísmo. Mas umas são mais tímidas, outras são mais espontâneas, umas são mais amorosas, outras mais secas, assim, não é? Menos amorosas. Então, a gente já consegue perceber desde criança traços da personalidade daquele espírito. Ou seja, não somos uma tábua rasa, trazemos características e que se expressam muito fielmente através do ego, principalmente enquanto crianças. Conforme nós vamos amadurecendo, crescendo, evoluindo, o ser tem a capacidade de dissimular mais os desejos primitivos do ego, não é? Isso tudo é segundo a terapia reencarnacionista, tá? A psique, então, para a terapia reencarnacionista, assim como traz Jung, envolve o consciente, né? Envolve tanto o consciente como o inconsciente, e seja ele individual ou coletivo. O que que seria esse consciente, inconsciente individual e esse coletivo, né? Então, esse inconsciente individual são todas as memórias que nós temos armazenadas no nosso inconsciente, mas que não temos um acesso direto. Embora seja possível esse acesso, nós não temos esse acesso direto. Mas existem ferramentas para isso, e a terapia reencarnacionista traz essa ferramenta que depois eu vou explicar. Então, ela abrange, essa nossa psique abrange isso, o consciente, ou seja, tudo que eu tenho domínio aqui consciente, as memórias que eu não tenho não trago de forma consciente, porém, embora elas não estejam de forma consciente, elas são parte minha, são parte do indivíduo e interferem, ou seja, elas são refletem, não é? Elas são refletidas melhor nas minhas ações, nos meus desejos, nas minhas escolhas.
Então, ela influencia diretamente esse inconsciente influencia diretamente as nossas escolhas diárias. E o inconsciente coletivo, a gente até chama dessa esteira coletiva, não é? Que são as ideias que ficam permeando e que fazem parte desse coletivo, desse grande coletivo, e que na verdade somos todos um, né? Então nós somos parte dessa esteira. Nós tanto influenciamos como somos influenciados por essa esteira, tá? Então, e qual é o objetivo maior do espírito nessa encarnação? É a própria evolução através da reeducação desse ego. Então, esse é o objetivo do espírito reencarnado. À medida em que o espírito vai evoluindo, ele vai deixando de ser, ele tem a possibilidade de deixar de ser coordenado pelo ego e assumir o domínio da sua vida, fazendo com que o ego sirva ao seu propósito e não o espírito ser levado pelos desejos mais primitivos do ego, tá? Desculpa a minha, minha voz, não é? Um pouquinho, dá para ver que eu tô me curando de um resfriado. Então, quantas vezes nós já escutamos as pessoas dizerem, tem um vazio interior? E assim, muitas vezes nós encontramos pessoas que têm condições financeiras, que têm uma família, que têm uma casa maravilhosa, que têm um trabalho e ainda assim dizem: eu tenho um vazio interior, eu tenho um buraco dentro de mim, uma tristeza imensa. Quantas vezes? Acredito que vocês todos já devam ter pelo menos ouvido falar em alguém que relate sentir-se dessa forma. No consultório, como terapeuta, é muito comum escutar essa fala. E aí eu trago aqui, por mais estudo e compreensão teórica que se tenha sobre o ser, nada, absolutamente nada, pode preencher o espaço destinado ao reencontro com a nossa própria essência. E o que que é esse reencontro? É a reconexão espiritual, né? A reconexão, eu botei espiritual e espiritualidade, é com a espiritualidade, tá? Esse reencontro com a espiritualidade, ele traz o nosso propósito aqui. Quando eu me reconheço como espírito, eu entendo tudo, eu tenho a possibilidade de entender o que eu faço aqui. Se eu estou aqui encarnado, é porque eu tenho questões que eu preciso burilar, como o meu ego, por exemplo, que eu preciso polir, aqueles desejos primitivos do ego. Ah, eu tô com raiva do fulano, que vontade de ir lá e bater no fulano. Mas por quê? Eu preciso burilar isso. Por que que eu estou com raiva? Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, nas famílias, não é à toa que os espíritos se reúnem nas famílias. Então, quando eu consigo me compreender como espírito, né, sendo a minha essência espiritual, tudo passa a ter sentido. Agora, quando eu não me reconheço como espírito, quando eu não reconheço essa trajetória, as coisas deixam de ter sentido. Ou seja, eu acordo, levanto, trabalho, ganho dinheiro, como, bebo, acordo, levanto, como, consigo o que eu quero, enfim, fica essa rotina sem sentido. As coisas passam a não ter sentido e o foco fica distorcido, ou seja, ao invés, por exemplo, o que é tão comentado, né, que são os valores, né, o dinheiro, ao invés disto vir como uma consequência de um trabalho, ele é o foco principal, o dinheiro passa a ser o foco principal. Eu estou usando o dinheiro como um exemplo, tá? Mas assim, o que que é o dinheiro pelo dinheiro? É uma moeda de troca, não é? Qual o objetivo dele? E aí, vejam bem, olha que interessante. Se eu não tenho esse sentido, eu guardo dinheiro e
Para quê? Qual o valor? Ah, para eu ter, porque eu tenho que ter, porque eu tenho que ter, eu tenho que ter. E depois, quantos de nós já fomos em velórios e enterros de pessoas muito ricas ou de pessoas pobres? E o que ocorreu? Elas aproveitaram esse dinheiro, esse dinheiro vai junto com elas, e eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui dizendo que o dinheiro não é bom. Sim, ele é bom, sim, ele nos possibilita uma vida confortável, é maravilhoso. Mas ele precisa estar a serviço do ser e não ser o foco principal. Então, quando eu não tenho esse entendimento sobre a minha essência, esse vazio cresce cada vez mais. E é por isso que nós encontramos hoje, atualmente, não é? Muitas pessoas com depressão, com tristezas profundas, sem sentido na vida. Hoje mesmo ainda atendi uma pessoa que dizia: parece que as coisas não têm sentido, não quero mais estar aqui. É muito triste ver as pessoas assim. Então, não há conhecimento teórico, não é? E nem valores que preencham o espaço dessa reconexão com a espiritualidade. Vamos lá. Quem somos e o que fazemos aqui? É sobre isso. Por mais estudo, não é? Aqui, como eu disse aqui, repetindo, por mais estudo que tenhamos, não se preenche. Quem somos de fato, né? Nós somos espíritos enquanto essência. E aí, tratando da psique, não é? O ego é parte da nossa psique, ou seja, é parte e influencia a nossa parte pensante, né? Essa parte pensante do espírito. Mas a nossa essência, nós de fato somos espíritos. E o que fazemos aqui? Estamos aqui num processo de reconstrução, reconstruir-se, de melhorar-se, de evoluir. Quando eu não tenho esse entendimento, eu não tenho por que, por exemplo, pensar muito antes de agir. Quando eu não entendo que eu sou responsável, enquanto ser, pelas minhas ações e pelas minhas escolhas, seja agora ou seja num futuro mais distante, eu posso fazer escolhas de forma aleatória. Agora, quando eu compreendo a minha autorresponsabilidade, quando eu compreendo que estar aqui na Terra, e que fazer as escolhas que eu tenho que fazer diariamente, seja se vou trabalhar, se não vou, se respondo adequadamente a uma pessoa, se sou grosseiro, se compro algo, se não compro, se alimento um sentimento de raiva dentro de mim ou não. Todas essas escolhas elas trazem consequências para mim e às vezes, muitas vezes, para o entorno. Quando eu compreendo o porquê estou aqui, a minha essência espiritual, eu consigo compreender a responsabilidade de me preparar a cada escolha dessas, não de uma forma pesada, de uma forma leve, mas que sim, todas elas eu não vou poder colocar, todas as minhas escolhas eu não vou poder colocar na conta de outro ser. Elas vão ficar na minha conta. Se os resultados forem positivos ou não, estarão na minha conta. E aí não é como castigo. É simples. O que eu crio é de minha responsabilidade. Mas essa compreensão eu só tenho se eu entendo essa reconexão com a espiritualidade, se eu me reconheço como espírito. E isso é uma forma muito natural de evoluir pela compreensão e pelo autoconhecimento, pela reconexão espiritual. Através dessa reconexão espiritual, é possível nós termos um crescimento, uma evolução, um entendimento diferenciado sobre a vida, sobre o que é nosso, sobre o que é do outro. Hoje também eu estava conversando com uma outra pessoa que atendi, ela dizia: verdade, Regiane, eu não entendi que isso não cabe a mim, isso é do outro, eu não tenho acesso. Agora, esta outra parte, sim. Eu que sinto, isso cabe a mim. Eu posso olhar, eu posso avaliar. Então, a terapia reencarnacionista propicia essa evolução, né? Esse trabalho com a nossa psique, esse trabalho profundo do ser,
de uma forma muito natural, pela compreensão, pela reavaliação da nossa estada na Terra, pela compreensão da nossa autorresponsabilidade, não é? E da nossa responsabilidade com o todo também. Vamos adiante. Então, a terapia reencarnacionista, compreendendo a essência do ser com a naturopatia. A terapia reencarnacionista, nós poderíamos dizer que ela é como uma psicologia do espírito. Por quê? Porque ela lida com o entendimento. Ela não é uma terapia que é uma técnica somente e que resolva externamente. Ela é uma terapia do amadurecimento, da mudança. E isso ocorre quando o ser está disposto a se enxergar. Então, nós podemos dizer que a terapia reencarnacionista é a grande psicologia do espírito. E ela traz a possibilidade do autoconhecimento através da compreensão da trajetória própria desde muito tempo. E o grande diferencial é que nós conseguimos compreender melhor a nossa psique, como nós viemos desde muito tempo pensando sobre a vida, sobre os fatos da vida, sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas, de uma forma muito ampla. Por exemplo, quando eu olho deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Se eu disser assim para vocês, me digam o que vocês enxergam aqui. Vocês poderão me dizer que enxergam um objeto comprido, com algumas coisinhas, né, de recarregável, de luzinha aqui, enfim. E eu poderia dizer para vocês: não, vocês estão equivocados. Não, porque eu enxergo um plug de tomada e não tem nada de quadradinho. Vocês estão equivocados, vocês não estão vendo isso. Na verdade, vocês estão certos, mas eu também estou certo. Deixa eu focar aqui, ó. Esse é uma luz, né? Uma luzinha, aquelas de emergência, né? Então, aqui está o plug da tomada. E o que que acontece? Por que que nós ficamos aqui? Poderíamos ter ficado aqui discutindo. Porque estamos com uma visão limitada. Eu somente desse aspecto e vocês estariam somente desse aspecto. Esta é uma visão limitada. Quando nós nos afastamos ou enxergamos com maior amplitude, nós conseguimos ver o todo. E é dessa forma que ocorre quando nós não temos a compreensão da nossa trajetória mais longa. Então, o que que acontece? Como curar dores da alma sem o conhecimento de nossos processos? Como curar padrões sem compreender as suas origens de outras existências? Então, muitas vezes, muitas questões ainda para a medicina e para outras terapias é quase que incurável, porque a visão ainda está limitada a esta existência. Mas se nós compreendemos a nossa essência como tendo uma extensão maior de outras experiências encarnados, e nós tivermos esse acesso, nós podemos compreender a origem de muitas coisas que não se encontram nesta existência. Como nós dissemos, a nossa psique é formada também pelo inconsciente. Então, tudo que nós vivenciamos, seja nessa ou em outras existências, está armazenado no nosso inconsciente, embora inconsciente, influenciando quem somos hoje. Então, como curar algo se eu não tenho acesso a essa origem, lá atrás em outra existência? Então, a terapia reencarnacionista traz a possibilidade de conhecer os padrões espirituais que nós trazemos e que nós já trazemos de muitas vidas. Às vezes, quantas vezes a gente diz para uma pessoa assim, já viram dizer para uma pessoa, você é muito controlador. E a pessoa diz, não, ela não se enxerga como controladora. Não, eu não sou controladora. Mas quando ela faz uma investigação do inconsciente, que é o acesso a memórias passadas, que é uma das ferramentas da terapia reencarnacionista, e a espiritualidade mostra para ela como ela vem funcionando há muitas encarnações, os padrões de comportamentos, aí não somos nós que estamos falando, ela está se enxergando e sentindo como ela era e podendo comparar, puxa, eu ainda faço essas coisas.
eu ainda em algum grau sou dessa forma. Então, essa terapia naturopática, porque não lida com outra coisa senão a compreensão do próprio ser, senão a reavaliação da própria história para uma cura verdadeira, essa compreensão traz a possibilidade de uma grande mudança. Então, a terapia reencarnacionista, como eu disse, né, traz esses entendimentos, e aqui eu coloco uma imagem, né, uma imagem assim de que nós já poderíamos ter sido, podemos, né, e fomos muitos outros seres, inclusive aqui aparecem apenas mulheres, mas poderíamos ter sido homens também, né, em outras encarnações. E eu quero trazer para vocês aqui uma fala muito importante, que eu considero muito importante, que é do Wagner de Assis, que é diretor e roteirista do filme Nosso Lar. Inclusive, eu recomendo demais. É um filme que traz muito conhecimento, muito entendimento sobre espiritualidade. Ele já está lançando o terceiro, não é? Tem o 3 agora. Então, ele, numa entrevista no podcast Recomeçar, podcast espírita, e aqui eu quero deixar claro que a terapia reencarnacionista lida com a espiritualidade e com a nossa trajetória, mas ela não tem vínculo absolutamente nenhum com religiões, tá? Nem com a religião espírita e nem com nenhuma outra religião. Aliás, a reencarnação não é somente da religião espírita. Muitas outras religiões lidam com a reencarnação. E é possível a gente trabalhar com a reencarnação sem ter vínculo religioso, e sim com a espiritualidade, que é o caso da terapia reencarnacionista. Então, numa entrevista que tem no TikTok, tá? Que tal é o Recomeçar Podcast Espírita, se alguém quiser ter acesso, o Wagner de Assis, que foi entrevistado, traz essa seguinte. Eu fiz um recortezinho aqui da fala dele. Então, ele diz o seguinte: a gente esquece ou a gente pseudo esquece. O passado, ele pulsa em quem você é, em quem eu sou, ele pulsa nas famílias, que é a escola das almas. A família é reconstruída para ser só a margarina feliz, porque aqui antigamente no Brasil tínhamos uma propaganda de margarina que aparecia uma família assim, dita sem problemas, né? A perfeitinha. Então, a família é reconstruída só para ter, para ser como a família, como a margarina feliz? Não. Então, ela é reconstruída porque tem pessoas que precisam se reencontrar, precisam se transformar. E você fazer esse tipo de análise, eu vejo que tem ajudado muita gente. Todas as pessoas que eu indiquei para fazer esse tipo de investigação como pessoas sérias, todas vieram me agradecer. Inclusive, aqui eu quero fazer um parênteses e agradeço mais uma vez ao Wagner, que também me indicou uma pessoa da Espanha para esse atendimento. E essa pessoa também eu sei que agradeceu a ele, não é? Porque teve uma melhora muito considerável, muito grande no seu trabalho com a terapia reencarnacionista. Precisa. Aí alguém pergunta, o rapaz do podcast perguntou para ele se a pessoa que está em atendimento com a investigação, né, a investigação do inconsciente, se ela precisa ter algum conhecimento, base sobre espiritualidade. Ele diz: não, precisa estar aberta a querer enfrentar o que tem dentro dela. Provavelmente, se ela está encarnada, precisa de cura, assim como todos nós. Então, eu achei importante trazer essa fala do Wagner de Assis, que é uma referência hoje, né? Também, né, com não só com o filme Nosso Lar, ele tem muitos outros filmes, mas esse tem sido um filme muito importante, assim, revelador. Indico a todos vocês. Na Europa, eu não sei se ele já está em algum. Aqui no Brasil, ele está no, na Disney, Disney Plus, mas tem no YouTube também, para quem quiser ter acesso a esse filme, que recomendo demais. E aí, para finalizar, eu quero trazer, deixar com vocês aqui um exercício que está no meu livro, que até dezembro estará sendo lançado, se Deus quiser, estará na Amazon, para que todos possam comprar. E esse exercício se encontra lá mais detalhado, mas esse é um exercício básico que nós podemos utilizar no dia a dia para começarmos esse trabalho interno.
que é toda vez que algo desagradar você, aproveite a oportunidade para evoluir. De que forma? Eu chamo de virar o holofote para si. Tire o holofote da situação e vire para si. Por exemplo, se alguém foi grosseiro comigo, ao invés de imediatamente responder a esta pessoa ou prestar atenção no que ela disse, eu viro o holofote, o foco para mim e presto atenção no que eu senti diante desta fala que me desagrada. O que eu senti. Então eu observo, fiquei com raiva dessa pessoa, fiquei magoada, me deu vontade de chorar, me senti menos que essa pessoa. O que aflorou dentro de mim? Esses sentimentos pertencem a você. A situação foi apenas um gatilho. Até porque, aqui é um parênteses, eu não tenho arbítrio sobre o que o outro pensa, sente, fala ou faz, mas eu tenho sobre o que eu sinto. Então, o que eu sinto está dentro de mim. Então, quando eu viro o gatilho e presto atenção, eu tenho a oportunidade de limpar. Limpe-os a esses sentimentos e perceba que a situação pode ser resolvida sem tais sentimentos. Por exemplo, se essa pessoa foi grosseira comigo, me deu uma raiva imensa, uma vontade de dizer um monte de desaforo para esta pessoa. Aí eu viro e percebo que eu estou sentindo isso. Eu penso, isso não vai contribuir. Esse sentimento está dentro de mim, a pessoa nem sabe dele. Então ele é meu. Agora, a grosseria é da pessoa. Então eu posso limpar esse sentimento dentro de mim e posso simplesmente dizer a essa pessoa, dar um limite a essa pessoa, por exemplo, e dizer, olha, dessa forma, como você está falando, nós encerramos a conversa por aqui. Quando você se acalmar ou tiver mais educação para conversar, nós voltamos a conversar. Essa é uma forma de falar sem que eu alimente a raiva. Por quê? Porque a grosseria não é a minha. Isto é parte da personalidade, dos traços de personalidade, dos padrões de comportamento daquela pessoa. Agora, o que eu senti é parte dos meus padrões, dos meus padrões de comportamento, das coisas que me doem, das questões que eu necessito curar dentro de mim. Então, somente após esse trabalho interno você deverá retornar atenção para a situação e aí resolver com essa pessoa, seja dando limite ou como for. Esse exercício, se vocês utilizarem, quero deixar como presente aqui, vai ajudá-los muito nesse trabalho naturopático, digamos assim, de evolução do ser, que é todo com base no entendimento, no autoentendimento, no entendimento dos nossos processos desde muitas encarnações e que no processo com a terapia reencarnacionista nós temos a ferramenta da investigação do inconsciente, que é o que as pessoas conhecem como regressão, mas que na terapia reencarnacionista não se utiliza hipnose, se utiliza somente um relaxamento que é consciente e os mentores da pessoa, que são os seres de luz que nos orientam, que nos acompanham, disponibilizam as situações que ela já tem possibilidade de acessar e que vão auxiliá-la naquele momento exato da vida para sua evolução. E nas consultas, então, nas consultas entre investigações, nós vamos fazendo o trabalho de acordo com o que foi aparecendo sobre os padrões de comportamento que essa psique precisa corrigir, que essa psique, os padrões, digamos assim, distorcidos de entendimento que esse espírito, né, tem e que precisa corrigir em sua psique. Então, eu espero ter podido contribuir muito e como eu disse inicialmente, o meu objetivo é ajudar muitas pessoas a terem um acesso à terapia reencarnacionista, porque é um processo evolutivo naturopático, ou seja, não depende de medicação, não depende, depende simplesmente do desejo genuíno de autotransformação. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer especialmente a aporte a todos os organizadores, mas especialmente a aporte que sempre prontamente convida o Instituto Internacional
para fazer parte desses encontros maravilhosos. Então, aqui meu carinho, meu agradecimento às meninas da Aporte, pelo convite e por sempre estarem atentas a tudo, trazendo grandes possibilidades às terapias para que possam mostrar ao mundo e divulgar possibilidades de evolução e de cura para todos. E aqui eu quero deixar para todos vocês, se desejarem, podem fazer um print da tela, os contatos, então, do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, que é o site, não é? Terapia Reencarnacionista, reencarnacionista.com, o e-mail, que é terapiareencarnacionista.inst@gmail.com, e o meu e-mail pessoal, que é contato.rejaniacosta@gmail.com. E também as nossas redes sociais aqui do o Instagram do Instituto, que é terapia reencarnacionista.iitr, que é de Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, e o meu Instagram, que é Rejane Acosta. Qualquer dúvida que vocês tenham ou que queiram saber sobre os nossos cursos, temos os cursos de formação para terapeutas, não é? Formação em terapia reencarnacionista. Entre em contato conosco que eu terei maior prazer em divulgar, em falar com vocês. Deixa eu aqui descompartilhar a nossa tela aqui para finalizar aqui com vocês. Então, teremos o maior prazer em dar todas as informações necessárias a vocês. Eu desejo a todos um excelente encontro e que possa gerar dentro de cada um uma grande transformação, para essa evolução enquanto ser. Até o próximo encontro.